A luz cinzenta da manhã lisboeta filtrava-se pela janela do pequeno apartamento em Arroios, encontrando Tiago Alves já curvado sobre o ecrã do computador. O brilho azulado do monitor iluminava-lhe o rosto concentrado, os dedos ágeis a dançar pelo teclado e pelo rato, dando forma a um novo logótipo. A divisão, que acumulava as funções de quarto e estúdio, estava pejada de cadernos de esboços, livros de arte e o aroma persistente de café. As paredes, outrora brancas, eram agora um mural de ideias, estudos de cor e tipografias inspiradoras. Tiago, com seus 28 anos, era um designer gráfico freelancer, um talento em bruto que Lisboa ainda não descobrira por completo, ou talvez que hesitava em reconhecer. A sua pele negra, herança dos pais cabo-verdianos, parecia por vezes um filtro invisível, através do qual o mundo insistia em observá-lo primeiro, antes de ver o artista. Naquela manhã, porém, uma pequena vitória aquecia-lhe o peito. Um e-mail da Almeida Premier Solutions, uma das mais conceituadas agências de publicidade da cidade, convidava-o para uma entrevista. Uma oportunidade de grande visibilidade, talvez a tal rampa de lançamento. A esperança, esse bichinho teimoso, agitava-se dentro dele, misturada com o habitual nervosismo que o acompanhava sempre que tinha de vender o seu trabalho, a sua pessoa. Reviu o portfólio uma última vez, cada projeto polido com esmero, cada detalhe pensado. Lembrou-se, por momentos, da professora do secundário, Dona Emília, a primeira a ver para além da sua timidez e da cor da sua pele, a primeira a dizer que os seus desenhos tinham qualquer coisa de especial. Um sorriso breve e nostálgico aflorou-lhe os lábios. No dia seguinte, o imponente edifício da Almeida Premier Solutions, no coração do Saldanha, pareceu engoli-lo. As portas de vidro automáticas abriram-se para um átrio minimalista e frio, onde o som dos seus passos hesitantes ecoava no mármore polido. Sentia-se um peixe fora de água, o seu casaco simples a contrastar com os fatos bem cortados que por ali circulavam. A entrevista inicial foi com Miguel Antunes, o diretor de arte, um homem na casa dos 30 e poucos, com um ar simpático e genuinamente interessado no seu trabalho. Folheou o portfólio de Tiago com atenção, fazendo perguntas pertinentes. «Gosto disto, Tiago. Tens uma abordagem muito fresca», disse Miguel, e pela primeira vez naquela manhã, Tiago sentiu os ombros relaxarem um pouco. No final da conversa, quando Miguel já se levantava para o acompanhar à saída, a porta do gabinete abriu-se e uma figura alta e imponente entrou. Era Gonçalo Vaz de Almeida em pessoa, o CEO. A sua presença encheu a sala, o seu fato cinzento carvão impecável, o cabelo grisalho nas têmporas conferindo-lhe um ar de autoridade calculada. Trocou algumas palavras formais com Miguel, os seus olhos azuis e frios quase resvalando por Tiago, como se ele fosse uma peça de mobília. «Ah, o nosso candidato para as novas perspectivas», disse Gonçalo, com um sorriso que não chegou aos olhos. A frase pairou no ar ambígua, deixando Tiago com um nó no estômago. Não era o que ele dizia, mas como dizia, o tom subtilmente condescendente, a forma como a palavra perspectivas parecia carregar um peso invisível. Apesar do encontro fugaz e desconfortável com o CEO, Tiago conseguiu o projeto experimental. Uma pequena chama de alegria acendeu-se nele, embora toldada por uma cautela instintiva. Partilhou a notícia com a mãe, Dona Lourdes, ao telefone. A voz dela, do outro lado da linha, misturava orgulho e eterna preocupação maternal. «Que bom, meu filho. Mas tem cuidado, sim. Esse mundo dos escritórios grandes.» Tiago sorriu. A mãe sempre se preocupava. Os primeiros dias na Almeida Premier Solutions foram um mergulho num aquário de tubarões bem vestidos. O open space era vasto e ruidoso, cheio de conversas animadas e o teclado frenético de computadores. Tiago foi apresentado à equipa, sorrisos profissionais, apertos de mão fugazes. Gonçalo Vaz de Almeida, na reunião de arranque do projeto, um rebranding para uma marca de produtos gourmet, definiu expectativas que pareciam deliberadamente vagas e prazos que roçavam o impossível. A sua atenção parecia sempre focada noutro ponto quando Tiago falava. Os seus comentários sobre as primeiras ideias de Tiago eram invariavelmente frios, críticos, desferidos com uma precisão cirúrgica que minava a confiança. Interessante, Alves, mas talvez um pouco étnico demais para este cliente em particular? Precisamos de algo mais universal. A palavra étnico soou como um eufemismo para algo que Tiago conhecia bem demais. Ele redobrava os esforços, passava horas a pesquisar, a refinar os conceitos, tentando decifrar o que seria universal o suficiente para o paladar de Gonçalo.
Em contraste, via o trabalho de Diogo, um colega branco recém-licenciado, claramente menos inspirado, ser recebido com elogios e encorajamento por parte do CEO. Excelente, Diogo. Visão e arrojo, exclamara Gonçalo, numa das apresentações internas, enquanto o trabalho de Tiago, mais elaborado e conceptualmente mais forte, fora recebido com vamos ter de trabalhar mais nisso, Alves. O isolamento começou a instalar-se. Os colegas, embora não hostis, mantinham uma distância calculada. Ninguém queria arriscar ficar do lado errado de Gonçalo. Os convites para almoço eram raros, as conversas de café, superficiais. Tiago começou a sentir o peso daquele ambiente, a hostilidade velada que o fazia questionar cada linha que desenhava, cada cor que escolhia. A sabotagem não era explícita, mas insidiosa. Um dia não foi informado de uma alteração crucial no briefing de um cliente. Chegou à reunião de apresentação com um trabalho desalinhado e Gonçalo, com um ar de falsa preocupação, disse ao cliente: "Peço desculpa, parece que o nosso Tiago ainda está a apanhar o ritmo da equipa. Teremos de rever isto internamente." A humilhação queimou-lhe o rosto, mas engoliu em seco. Num desses fins de semana cinzentos, onde a inspiração parecia ter fugido da ponta dos seus dedos, Tiago arrastou-se até uma pequena galeria de arte na Alicia Factory. Precisava de respirar outro ar, de se rodear de criatividade que não estivesse manchada pela política de um escritório. Foi lá que conheceu Isabel Ferreira. Era a curadora da exposição, uma mulher na casa dos 50, cabelo curto e grisalho, olhos vivos e uma energia contagiante. Estava a observar um dos seus quadros, um estudo abstrato sobre a solidão urbana, quando ela se aproximou. "Faz pensar, não faz?" disse ela sem formalidades. Conversaram durante quase uma hora sobre arte, sobre Lisboa, sobre o desafio de ser criativo num mundo que tantas vezes valoriza o superficial. Tiago não falou do seu trabalho na agência, mas algo na forma como Isabel o escutava, como parecia ver para além da sua reserva, tocou-o profundamente. "Tens um olhar sensível, miúdo", disse ela ao despedir-se. "Não o percas." As palavras de Isabel ecoaram na sua mente durante a semana seguinte, um pequeno farol na escuridão crescente da Almeida Premier Solutions. A pressão de Gonçalo não diminuía. Pelo contrário. Num golpe particularmente baixo, Tiago desenvolveu um conceito inovador para uma campanha digital. Apresentou-o internamente a Gonçalo, que ouviu com a sua habitual expressão indecifrável e não fez comentários. 2 semanas depois, numa reunião com o cliente onde Tiago não fora convocado, ouviu Gonçalo, através da porta entreaberta do seu gabinete, a apresentar o seu conceito ligeiramente modificado, como se fosse uma epifania sua. 2 semanas depois, numa reunião com o cliente onde Tiago não fora convocado, ouviu Gonçalo, através da porta entreaberta do seu gabinete, a apresentar o seu conceito ligeiramente modificado, como se fosse uma epifania. A raiva subiu-lhe pela garganta, uma onda de calor impotente. Sentiu-se roubado, esvaziado. Aquela noite a insônia foi sua companheira. A autodúvida corroía-o. Seria ele o problema? Seria o seu trabalho realmente tão inadequado? Ou seria algo mais, algo que ele sempre soubera que existia, mas que agora se manifestava com uma crueldade calculada? A voz da mãe ecoava: "Tem cuidado, meu filho." O rosto da professora Emília surgia, incentivando. E as palavras de Isabel Ferreira: "Não o percas." Numa tarde de sábado reencontrou Isabel noutra inauguração, desta vez numa galeria mais pequena em Alfama. Ela reconheceu-o imediatamente. "Então, o rapaz do olhar sensível, continuas a observar o mundo." Desta vez, Tiago não conseguiu conter-se. As palavras saíram, primeiro hesitantes, depois numa torrente sobre a agência, sobre o chefe, sobre a sensação de estar a ser constantemente minado, sobre o roubo da sua ideia. Não nomeou Gonçalo, referia-se a ele como o meu CEO, mas Isabel, com a sua experiência de vida e do mundo, percebeu rapidamente. Ouviu-o com atenção, sem interromper. Quando Tiago terminou, sentindo-se exausto, mas estranhamente mais leve, ela pousou a mão no seu braço. "Tiago", disse ela, com uma seriedade que o arrepiou, "o que me descreves não é incompetência tua. É outra coisa. Chama-se abuso de poder e muitas vezes vem embrulhado em preconceito. Não deixes que te silenciem, rapaz. O teu talento é a tua arma. Mas neste meio e em muitos outros, infelizmente, ter talento não chega. Precisas de pele de rinoceronte e às vezes de mostrar os dentes." As palavras de Isabel foram como um bálsamo e um despertar. Mostrar os dentes. Ele, que sempre preferira a discrição, a observação silenciosa, seria capaz? O ponto de viragem não tardou.
Numa reunião com um cliente importante, uma marca de vinhos do Douro, que procurava uma imagem mais jovem e internacional, Tiago apresentara uma proposta visual arrojada, inspirada na calçada portuguesa, mas com um toque modernista. Gonçalo, perante o cliente e toda a equipa, sorriu com superioridade. Uma abordagem pitoresca, Alves. Mas não sei se os nossos amigos de Nova Iorque ou Londres vão apreciar este fado visual. Precisamos de algo mais sofisticado, menos bairrista. O termo fado visual, dito com aquele desdém, o subentendido de que a sua ligação às suas raízes culturais era um entrave à sofisticação internacional, foi a gota de água. O sangue de Tiago ferveu. Viu o cliente, um senhor inglês de ar circunspecto, franzir ligeiramente o sobrolho ao comentário de Gonçalo. Naquele instante, uma clareza fria apoderou-se de Tiago. O medo evaporou-se, substituído por uma resolução gélida. Naquela noite não houve insônia, mas uma vigília febril. Reviu cada interação com Gonçalo, cada comentário depreciativo, cada sabotagem. Reuniu provas, os seus esboços originais, os e-mails com instruções contraditórias, as datas das apresentações. Não era por vingança, mas por uma necessidade visceral de validar a sua própria experiência, de dar nome à injustiça. Ligou à irmã Sofia, estudante de Direito, sempre mais combativa e pragmática. Contou-lhe tudo. Tiago, disse Sofia, a voz firme do outro lado, tens de o confrontar. Não por eles, mas por ti. Mostra-lhes quem és. A reunião de acompanhamento com o cliente dos vinhos estava marcada para a manhã seguinte. Tiago vestiu a sua melhor camisa, uma que a mãe lhe oferecera. Ao espelho não viu o jovem inseguro de meses antes, mas um homem com uma cicatriz tênue por cima da sobrancelha e um novo brilho nos olhos. Entrou na sala de reuniões da Almeida Premier Solutions com uma calma que surpreendeu a si próprio. Gonçalo já lá estava, a conversar animadamente com o cliente inglês, Mr. Davies. A equipa alinhava-se à volta da mesa. Quando Gonçalo se preparava para iniciar a apresentação revista, Tiago levantou a mão. Com licença, Sr. Vaz de Almeida. Se me permite, e antes de prosseguirmos, gostaria de abordar um ponto importante. Gonçalo olhou, primeiro surpreendido, depois com uma irritação mal disfarçada. Alves, estamos com o tempo contado. Será breve, mas necessário, insistiu Tiago, a voz firme, o olhar fixo em Gonçalo, mas dirigindo-se também a Mr. Davies. Senhor Vaz de Almeida, com o devido respeito e na presença do nosso cliente, sinto que é meu dever abordar um padrão de comportamento que tem afetado não só o meu trabalho, mas também a integridade do processo criativo nesta agência e especificamente neste projeto. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Os rostos dos colegas variavam entre o choque e o medo. Gonçalo estava lívido. Tiago continuou, a voz clara, sem tremer. Desde o início da minha colaboração, tenho enfrentado obstáculos que vão para além do desafio profissional. Instruções vagas que levam a retrabalho desnecessário, prazos alterados sem aviso prévio e a apropriação de conceitos sem o devido crédito. Projetou no ecrã rapidamente 2 slides discretos. O seu conceito original para a campanha digital roubada por Gonçalo, lado a lado com a versão dele. E um e-mail com um briefing alterado à última hora. E mais recentemente, continuou Tiago, olhando diretamente para Gonçalo, o comentário sobre a minha proposta ser um fado visual, insinuando que a minha identidade cultural é incompatível com a sofisticação internacional. Acredito que a diversidade de perspectivas, incluindo as que refletem a rica cultura portuguesa, é uma força, não uma fraqueza. Mr. Davies observava a cena com uma atenção que gelou Gonçalo. O CEO tentou interromper, gaguejando uma negação, mas Tiago manteve a palavra. Eu acredito na qualidade do meu trabalho e na minha capacidade de contribuir significativamente para este projeto. Tudo o que peço é um tratamento justo, profissional e livre de preconceitos. Acredito que a criatividade floresce no respeito, não na depreciação. Terminou. O silêncio era pesado. Mr. Davies pigarreou. Bem, isto é bastante inesperado e preocupante. Gonçalo, creio que precisamos de uma conversa privada. Olhou para Tiago com uma expressão que não era de pena, mas de um certo respeito. Obrigado pela sua clareza, Mr. Alves. O rescaldo foi discreto, mas significativo. A reunião foi suspensa. Nos corredores da Almeida Premier Solutions, o burburinho era palpável. Gonçalo Vaz de Almeida, pela primeira vez, parecia vulnerável. Tiago não esperou para ver as consequências diretas para o CEO. Naquela mesma tarde apresentou a sua carta de demissão. Não havia triunfo no seu gesto, apenas a leveza de quem se liberta de um fardo. Ao sair do edifício imponente,
sentiu o sol de Lisboa no rosto de uma forma diferente. Nas semanas que se seguiram, Tiago regressou ao seu pequeno estúdio em Arroios com uma nova energia. Os projetos freelance começaram a surgir, pequenos no início, mas significativos. Isabel Ferreira, que soubera do ocorrido através de um contacto comum, Mr. Davies, que decidira não prosseguir com a Almeida Premier Solutions para aquele projeto específico, ligou-lhe. Então, o rapaz do olhar sensível mostrou os dentes, afinal. Disse ela, a voz carregada de admiração. Tenho um projeto para ti, algo que te vai permitir ser exatamente quem és. Era uma exposição sobre novos talentos da lusofonia. Tiago mergulhou no trabalho, criando uma identidade visual que era ao mesmo tempo profundamente portuguesa e universalmente apelativa. Já não havia a voz de Gonçalo a ecoar na sua mente, a minar a sua confiança. Havia apenas a sua própria voz, clara e forte. Gonçalo Vaz de Almeida continuou na sua posição, claro. O mundo não mudara da noite para o dia, mas algo se partira na sua aura de intocabilidade. E Tiago? Tiago estava a descobrir que o seu valor não era definido pelos escritórios luxuosos ou pelos apelidos influentes, mas pela autenticidade do seu traço, pela resiliência do seu espírito. Olhava para a cidade de Lisboa da sua janela, a cidade dos contrastes, das oportunidades e das sombras, e sorria. A cicatriz por cima da sobrancelha parecia menos uma marca de acidente e mais um distintivo de honra. A sua cor continuava a ser, para muitos, um prefácio. Mas agora, Tiago Alves estava determinado a escrever o resto da história com as suas próprias cores.